Olá! Hoje nossa análise foca no capítulo 3 do livro de Malaquias na Bíblia. O texto já começa com uma promessa forte, uma pergunta bem direta, né? Vem um mensageiro preparar o caminho e logo depois o Senhor mesmo chega, de repente, no seu templo. Mas aí vem a questão que fica: quem é que vai aguentar esse dia? Quem permanece quando ele aparecer? É descrito como um fogo que purifica. Vamos tentar desempacotar isso. Exato. E essa imagem é muito poderosa, né? Ele se sentando como alguém que refina, que purifica a prata. E o foco dessa purificação inicialmente são os levitas. A ideia é que as ofertas sejam feitas de novo com retidão, sabe? Para serem aceitáveis como era antigamente. Há uma busca por restaurar essa relação, a adoração. Entendi. Mas não é só purificação, certo? O texto fala claramente em juízo também. Sim, sim, as duas coisas estão ligadas. A purificação separa, e o juízo, bom, o juízo age sobre o que foi rejeitado. E o texto é bem específico sobre quem vai ser julgado. Feiticeiros, adúlteros, os que juram falso, Nossa, os que exploram os trabalhadores, oprimem viúvas, órfãos e negam justiça aos estrangeiros. Basicamente, todos aqueles que não o temem. e no meio dessa repreensão toda tem uma declaração muito forte. Eu, o Senhor, não mudo. É por isso, diz o texto, que os descendentes de Jacó não foram, assim, destruídos. E aí vem o chamado: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Só que o povo parece meio perdido, né? Perguntam: mas como assim voltar? E aqui entra aquele ponto central, talvez o mais conhecido desse capítulo e muitas vezes bem debatido. A acusação de roubar a Deus. Ah, sim. Nos dízimos e nas ofertas. O texto até liga isso a uma maldição sobre a nação inteira. É uma acusação bem séria. E qual a proposta para resolver isso? A proposta é direta. Trazer o dízimo completo à casa do tesouro. E tem aquele desafio intrigante junto, né? Sim, aquele ponham-me à prova. Isso. Ponho-me à prova, diz o Senhor, para ver se ele não vai, tipo, abrir as comportas do céu com bênção abundante, proteger as colheitas. É uma promessa de prosperidade, de reconhecimento. Bem direto mesmo. Um convite quase a testar a fidelidade de Deus. Muito direto. Mas o fascinante é o contraste que vem logo depois. Apesar dessa promessa toda, o texto mostra a queixa do povo. Eles estão basicamente dizendo: olha, não adianta nada servir a Deus. Sabe? Não tem vantagem nenhuma em obedecer. Que coisa! E eles apontam os arrogantes, os maus. Esses sim é que prosperam. Eles até desafiam a Deus e nada acontece. Dá para sentir a frustração, né? Totalmente. Mas aí é que a coisa fica, bom, muito interessante. Porque o foco muda, de repente. Depois dessa queixa toda, o texto olha para um grupo específico, aqueles que temiam ao Senhor. Exato. Eles conversavam entre si e Deus ouvia. O texto diz que Deus prestou atenção e mais, foi escrito um rolo de lembrança. Um registro, né? Isso, um registro na presença dele para esses que honravam seu nome. E a promessa para esse grupo é de pertencimento total. Eles serão meus, diz o Senhor, minha propriedade peculiar. Quase um tesouro particular, né? Serão poupados como um pai poupa o filho que o serve. É uma imagem de muita ternura no meio disso tudo. E o capítulo termina reforçando essa ideia. No fim, a distinção entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Isso vai ficar claro de novo. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar, né? O que significava naquele contexto todo esse rolo de lembrança sendo escrito para aqueles que temiam a Deus em meio a tanta aparente injustiça ao redor? É verdade. Qual o peso disso, né? Saber que Deus estava anotando, mesmo quando parecia que ninguém mais via ou que não fazia diferença. Uma análise densa, realmente, cheia de contrastes. Purificação e juízo, promessa e queixa, desobediência geral e essa fidelidade que é lembrada. Fica essa imagem final da distinção que um dia será revelada. Bom, muito o que refletir. Até nossa próxima exploração.